Hoje vamos falar de um assunto muito sério, que é o diabetes. Doutora Maitê Pimentel está com a gente, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E é um assunto sério, porque tem muita gente que tem diabetes, mas nem sabe que tem a doença, né, Maitê? Quando a gente tem história na família, já tem que ficar atento. Mas diabetes é uma das doenças mais prevalentes, Kátia. De 11 pessoas, uma tem diabetes. Então, gente, olha isso. Em 2040, de cada 11 pessoas, uma vai ser diabética. É muita gente. 10 pessoas, uma diabética. E por então que está aumentando o número de diabéticos? Bem, o diabetes vem de fatores hereditários, mas quanto mais você tem obesidade, sedentarismo, você aumenta o índice, a prevalência de diabetes. Quer dizer, na minha família eu tenho caso de diabetes. E tem, meu pai é diabético, diabetes tipo 2, mas é diabético. Então a gente tem que ter uma atenção redobrada. Tem que estar controlando o peso, fazendo atividade física, controlando os níveis também. Sim. De tudo, não só da glicemia, porque um desequilíbrio no corpo pode gerar mil coisas, né? O diabetes aumenta o risco de infarto, de derrame, de amputações. Então, você cuidar do diabetes, você vai cuidar de outras coisas. E aí a gente já sabe que tem casos de diabéticos na família, não vai deixar acumular a gordura abdominal e tudo mais, né? Com certeza. Vamos dar uma olhadinha, gente, nos mitos e verdades, e aí a gente vai mostrar os tratamentos, vamos tirar dúvidas, ó. Diabetes pode não provocar sintomas. Verdade. Verdade, né? E isso é o que você falou, Kátia. Então, não é para esperar os sintomas de diabetes, que assim, que todo mundo conhece, é beber muita água, boca seca, urinar muito e perda de peso. Mas isso chama pólis. É quando o diabetes está lá em cima, mais de 500. É quando já está complicado, já né? Está complicado. Então, os primeiros sintomas de diabetes não existem. Então, quem tem herança na família, quem tem pai diabético, 50 para 55% de chance de ter. Quem tem pai e mãe, ou os avós, vai ficar 75% de chance. Isso não quer dizer, então, já que eu tô assim, vamos esperar acontecer. É o oposto, vamos prevenir para que a gente não tenha isso, né? E esse exame é muito simples, qualquer médico pode pedir. É a glicose, né, sanguínea, que o valor é até 99. Passou de 99, a gente já tem que ficar em atenção, né? 126 para cima é diabetes. E de 100 a 125, a gente fala que é uma glicose duvidosa. Que é o tipo pré-diabético? Aí a gente fala que a glicose alterada, você vai fazer uma curva glicêmica. E se essa glicose tiver maior que 140 na curva é pré-diabetes, ou maior que 200 na curva é diabetes. Quer dizer, o pré-diabético, ele pode, com alimentação, atividade física e mudança de hábitos, regredir e não chegar a ficar diabético, né? Na verdade, quando a gente fala em pré-diabetes, a gente já iniciou uma doença. Então, a gente não pode falar que teria uma regressão. Mas assim, você consegue descer os níveis normais, mas vai continuar com medicação e tudo certinho, né? Você consegue um controle tão bom que, como você falou, Kátia, você pode não precisar de medicação, né? Então, o pré-diabetes já é um alerta muito grande. Você está virando diabetes. Ou seja, teu pâncreas não está funcionando direito. Se cuida, senão vai usar remédio e se não der certo, vai progredir, vai ter que usar insulina no futuro. E as complicações todas de um diabetes descontrolado que a gente já sabe, mas a gente já vai repetir também. Vamos ver mais uma, olha. Comer doce demais pode causar diabetes tipo 2. Ó a dúvida. Verdade. Para quem tem uma tendência de diabetes. Não para todo mundo, não para todo mundo. A gente já estudou mais de 50 genes, Kátia, que são envolvidos em diabetes tipo 2, tá? Então, quem tem essa genética e começa a sobrecarregar o pâncreas, vai virar diabetes. É fácil de entender. O pâncreas nasce com umas pessoas que, você tem história na tua família. Ele dura uns 50 anos. Eu também tenho história na família. Quem não tem história na família vai durar 100 anos. O teu dura 50 anos. Se você come doce, top de doce. Aí o pâncreas vai trabalhando. E carboidrato que vira doce. 32%. E fruta que vira doce. Aí teu pâncreas tem que trabalhar. Coitado, ele teria que trabalhar 8 horas por dia. Você faz ele trabalhar 18, ele vai ser diabético antes do tempo. Ele vai estressar, sobrecarregar e a gente fica com diabetes, né? Então a função dele vai ser deteriorada de acordo com o que você faz de atividade física, da sua herança familiar, da tua genética e dos seus hábitos. A genética a gente não muda, mas todo o resto a gente muda. Com certeza. Já tá ótimo, né? Vamos ver mais um? Diabetes tipo 2 é uma doença progressiva. Sim, verdade. Verdade? Então,
A gente nunca pode falar que existe a cura do diabetes. A gente pode falar que a gente tem um controle tão adequado desse diabetes que a gente não vai precisar, às vezes, de um remédio, só dieta e exercício faz efeito. Apesar que hoje em dia, Kátia, mudaram-se muitos conceitos, tá? Então, a gente não fala mais em monoterapia, a gente fala em politerapia. A gente tenta abranger todos os viés de erros do diabetes. Diabetes não é só o pâncreas não funcionar, o músculo não abrir para pegar a insulina. É a gente ter receptores no rim que puxam o açúcar ou não. É o teu fígado produzir mais ou menos glicose, que é a neoglicogênese. É bem complexo, né? Então, se você agir em todos os fatores do diabetes, você consegue prolongar a vida sem ter efeitos adversos e uma morte precoce. Agora, vamos lembrar, porque a gente está falando de quem tem propensão a ter diabetes. Tem muita gente que não tem ninguém de caso na família e tem diabetes, né? Com certeza, porque não é só pai e mãe, pode ser avô e bisavô. Muitas vezes as pessoas não têm essa história familiar. Nem lembra, né? Existe um tipo de diabetes, Kátia, que é interessante a gente comentar, que é MOD, tipo MOD. É um tipo MOD? É um tipo monogenético, é no cromossomo que você tem uma alteração. A pessoa é diabética desde pequenininha, todo mundo acha que é tipo 1 que dá insulina, mas não é. Então, o tratamento não seria insulina, seria com uma sulfonilureia, que a gente vai comentar depois. Então, existem vários tipos de diabetes. O tipo 1, que é o da criança, que o pâncreas não funciona desde pequeno. E isso não é hereditário. São anticorpos, são célulazinhas que foram lá e destruíram o pâncreas dessa criança. E muitas vezes os pais só descobrem quando a criança entra num coma diabético, né? Que é o mais comum, porque não tem história, nunca teve nada. E, de repente, a criança tem aqueles sintomas. Começa a vomitar, emagrece, muita água e fazendo muito xixi, é um alerta para os pais de que essa criança pode estar diabética. Então, Kátia, existe até diabetes medicamentoso, diabetes gestacional, diabetes por até vírus, álcool no pâncreas. Então, é um exame tão simples da gente fazer, né? Sim, e tão eficiente, Tão eficiente e é fácil, porque hoje em dia nem só a glicose a gente precisa fazer. Existem aparelhos que a gente vai demonstrar que você consegue ver sem picar o dedo. Vamos ver mais um mito ou verdade? Daqui a pouco tem as perguntas, tem as novidades todas, hein? Receber o diagnóstico de pré-diabetes significa que a pessoa já tem a doença. Verdade. Verdade, né? Então, essa palavra eu acho que não é legal, porque a pessoa acha que ainda vai ter oportunidade vai deixar para depois o tratamento. Ao invés de ela tomar consciência, ela pode, ainda tem mais um tempo, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa de conscientização. O pré-diabetes já mostra a falência do pâncreas e que se você não se cuidar, vai evoluir ainda mais. Então, todas, por exemplo, mães que têm uma diabetes gestacional, é porque sabe que a sobrecarga nesse pâncreas vai dar diabetes. Então, 30% dessas mulheres vão ser diabéticas. Então, pra que esperar acontecer? Sim. Não é? A história é justamente essa, né? E outra coisa, Kátia, hoje em dia não é mais pra gente só pensar em dieta e exercício. A gente tem medicações favoráveis para que a gente não prolongue essa evolução, para a gente não ter uma coisa que chama inércia terapêutica, é demorar para fazer o tratamento, porque a gente sabe que diabetes não é só a glicose estar alta. Essa glicose alta, o açúcar alto, ele vai grudando nos vasos e pode dar essas perdas de visão, vai grudando no vaso do rim, pode dar um problema. Então, se a gente prevenir esse açúcar alto, a gente não vai ter as consequências do diabetes. E a gente tem que parar com essa falsa ideia que remédio faz mal, veneno faz mal, remédio, quando indicado, faz bem. Com certeza. Mal indicado faz mal, mas se ele tem indicação e é feito por um médico, essa indicação, é só pra gente se beneficiar, né? E muita gente tem medo do remédio que vai fazer mal. É isso mesmo, Kátia. Então, vitamina não é um remédio? Ele não faz bem? Faz bem, mas se eu vou lá e tomo uma vitamina que eu não preciso, vai me fazer mal, né? Tudo que é excesso faz mal. Então, de acordo com a orientação do seu caso, com a prescrição correta, existem remédios que beneficiam muito, mas muito mesmo hoje em dia. Tanto é que não tem mais tanta complicação igual antigamente. Não, antigamente era fácil a gente ver pessoas amputadas porque tiveram uma diabetes descontrolada, né? Sim. Claro que a gente fala dentro de um país como o Brasil, que é gigante, é como se a gente tivesse várias realidades diferentes, né? É isso que complica muitas vezes o acesso. Vamos ver mais uma? Todo diabético precisa tomar insulina. Não. Você já falou que não. Mito. Mito, né? Mentira. Agora vamos para a nossa mesa? Vamos. Quem precisa tomar insulina e quem não precisa tomar insulina? O diabético tipo 1, ele tem a destruição total do pâncreas. Então, não adianta dar remédio para o pâncreas melhorar. Vai ter que usar insulina, tá? Só que insulina já mudou muito. O que era insulina do passado não tem nada a ver com a de hoje, né? Exatamente. Então, vamos dar uns exemplos aqui. A gente tinha aquela insulina que você puxa, mistura, tem que deixar na geladeira. Com a seringa no vidrinho, você puxa, chacoalhava,
primeiro foi feito a bovina, depois a humana, e tem que picar 3, 4 vezes por dia antes da refeição. Agora não. A gente tem os estojos que a gente consegue, Kátia. É caneta? Caneta, você aplica de manhã. Então, ó, é muito mais fácil da dosagem. Ah, você não erra. Não erra. Pode deixar fora da geladeira. Ah, você nem tá na geladeira? A agulha é menorzinha. Ultra fininha. Ó, deixa eu pôr o dedo aqui pra você ver. Ultra fina e piquitica, né? Fácil de levar. E né? na barriga? E na barriga. Sempre beliscar. Pega a gordurinha. Em volta do umbigo. Existem outros locais de aplicar. Na perna, aqui no braço. Mas o local de maior absorção sempre é o abdômen. Tá. Né? Aí, se a gente fala só em caneta bonita, não. A gente também fala em eficácia no tratamento. Então, por exemplo, foi lançado esse ano que passou uma insulina que não dá hipoglicemia noturna. Porque a outra dava? Pode dar. Ah, pode dar. E qual é o medo de dar insulina? A pessoa acha que vai Da cair tanto, né? desmaiar. Então, as novas gerações de insulinas, elas aplicam menos vezes. Que agulhinha menor ainda. Menorzinho. Olha isso. Então, aqui não dá o risco da hipoglicemia à noite. E a gente consegue que esse paciente tenha mais segurança, ainda mais pessoas idosas, Que legal. né? Existem várias técnicas, Mas olha depende de caso para caso, quer dizer, determinado caso usa esse, determinado caso usa este ou não? Sim. Sim, né? Não é que eu vou escolher que nem uma lojinha qual eu quero. Isso. Tá. Isso para tipo 1. Tá, tipo 1. Para tipo 2, a gente usava muito quais remédios? As sulfas, que eram as mais antigas. Tá. Metformina, que todo mundo conhece, que abre o receptor para o açúcar entrar. Tá. Esses novos são os remédios que conseguem tirar açúcar pelo xixi. Esse inibidor De aqui, SGLT2. então ele pega o açúcar que está lá em excesso, carrega como se fosse um carrinho de lixo e joga para fora atrás da urina? Consegue tirar 20 saquinhos de açúcar por dia pela urina. Gente, 20 saquinhos é muita coisa, né? Chega a ser 476 calorias. Gente, E ele tira o excesso, então não dá hipoglicemia. Isso que é Sim, bom. porque ele, quando chegou no limite, ele para de tirar. É inteligente, né? Muito inteligente. Então, se você associar, né, remédios novos com as insulinas desses diabéticos tipo 2, você diminui melhor, a dose da insulina, porque a insulina engorda, é anabolizante. Você emagrece o paciente e não fica picando todo dia. Mas nem todo diabético precisa de insulina, né? Nem todo. Quer dizer, só o medicamento para alguns já é o Sim. suficiente, né? Porque olha só, quanto menos insulina a gente tiver que usar, é melhor para esse paciente. Não que insulina é o fim da vida. Então, hoje a gente está trazendo aqui. Às vezes você fala, eu estou usando a insulina, é o pior. Não, as novas insulinas são de alta tecnologia e não é o final, não é que você vai ter uma amputação porque usa insulina. gente. Pelo contrário. Se você não né? usar, pode ser que tenha, né? Porque está muito moderno. Outra coisa, Kátia, que é muito, muito moderno, que chegou faz pouco tempo no Brasil, é isso aqui. O que é isso? Ele é o inimigo da insulina, para entender. Ele faz você diminuir a dose injetável, porque a insulina engorda. Então, ele vai te ajudar a emagrecer. Ele é um análogo de GLP-1, ele dá saciedade, você não quer comer, e ele ainda abre os receptores para o açúcar entrar. Então, Maria? Para o diabéticos tipo 2, que está obeso e não consegue emagrecer, legal. isso além de abaixar o diabetes, emagrece. Agora, serve para todo mundo? Quais contraindicações, né? Tem vários exames que a gente tem que fazer, função renal, mas pacientes quase todos podem usar. Que legal. Você põe aqui no plástico no verde, Kátia, Tá. põe o plástico na barriga E aperta? e aperta, não vê nem agulha. Dura uma eu nem semana. Dura uma semana? Uma semana. Você aplica na segunda e só na outra segunda você vai aplicar? Exatamente. Que legal. É Gente, muito o que é interessante. tecnologia, hein? E é levinho, Nossa, ele parece um rímel. muito legal. Muito legal. Não parece? Pequetico, gente. Parecia que é um trambolhão, né? Aqui o que é? É o teste antigo? O teste antigo, a gente tinha que furar o dedinho, né? E colocar... E às vezes tem a diabético criança que tem que picar, às vezes, 8, 9, 10 vezes. Mas aí machuca todo o dedinho, Machuca. né? E hoje chegou essa tecnologia nova. Eu trouxe até a Mari aqui. Ah, vamos mostrar. Vem cá, Mari. A Mari é nutricionista lá Mari? no consultório, ela é diabética. Você é diabética? Sim, tudo tudo bem? bem. Há bastante tempo? 14 anos. 14 anos. E aí, você usava a insulina? Isso, eu usava... Injetável comum? Eu usava seringa, atualmente eu uso caneta.
E eu usava esse antigo aparelhinho aqui. E agora eu tô usando esse aqui. Você furava bastante o dedo. Umas 10 vezes por dia, mais ou menos. Mas a sua família tem diabéticos? Não. Então. É que é tipo 1, né? Como a doutora falou, não é hereditário, né? Então, mas aí às vezes as fatores pessoas pensam, eu não tenho ninguém na família, então eu posso me esbaldar, né? Sim. Acho que todo mundo tem que tomar um pouco de cuidado, Na verdade, eu acho que hoje em dia não tem mais essa que eu posso me esbaldar em nada, né? Sim. Não é? Mas porque está associado com obesidade. Então. Eu falo, eu vou fazer dieta de diabetes, que horror. Não, a dieta de diabetes é a que todo mundo deveria fazer. Na verdade, Tirar açúcar. A gente devia ter uma alimentação equilibrada a maior parte dos dias. Sim. E quando vai comer o açúcar, não é comer um caminhão de açúcar também. Com certeza. É a gente dosar isso, é o equilíbrio, né? Eu mesma, procuro me preparar no dia que eu vou comer um pouco mais de açúcar. Ou de carboidrato, Sim, né? exatamente. Mais, né? Mas dá pra... E como que você faz o teste? Então, Faz pra eu ver. aqui. É bem simples. É a gente liga aqui o aparelho. Tá. E ele já coloca verificar glicose. A gente só encosta aqui no sensor. Ah, você fica com o sensor no braço? Isso. Ah, que legal. Ó, só encosto. Já e ele pegou? Já dá. É porque você comeu e tudo mais. Como eu sou diabética, os níveis deram um pouquinho mais altos. Mas normalmente, né, fica um pouco mais baixo. E você põe e tira isso? Isso aqui dura 14 dias. Você pode pôr em qualquer lugar do corpo? Não. Só E a só blusa nessa não região estraga. aqui. Eu tô com um aqui, ela ó. também. A blusa não estraga. Você não almoçou, né? Ah, menina, não almoçou. Que diferença, né? Você viu? Isso aqui Tá entrega. desmaiando. Até pra quem não é médico. Tu pega um pratinho de frango pra doutora Maitê, com um pouco de purê, que é carboidrato. Mas você vê. Gente, mas isso prova quanto pela roupa. Gente, e é a prova d'água. Sim. Mas você cola e fica 15 dias? Dura 14 dias. Se você cuidar, tranquilo. Tem Pessoas que ser no braço? Sim, sempre no Ah, braço. por que no braço? Então, eles fizeram estudos nessa região. Porque muda, né? Engraçado. Sim. Então, eles ainda estão estudando outras partes. Acredito que mais pra frente já vai ter. Gente, mas isso aqui é muito louco, né? E não é só isso, olha que legal. Tem mais? Você consegue dispositivo aqui que você leva para o médico o gráfico todos os dias. Ah, você tem aí o seu? Sim. Gente, é muito legal. Olha, o que é tecnologia de quantos anos? Agora que lançou, né? Daquela glicose injetável A média. pra agora. Que louco. Ele dá tudo, os De gráficos. madrugada. Tudinho. Sim, é ótimo. Menina, é outra vida, né? Sim. Isso aí veio pra Gente. facilitar mesmo. Aí sei que muita gente vai falar, é caro. Tudo quando se lança tem um preço um pouco mais elevado. Agora vamos lembrar que isso aqui é precisão, né? Com certeza. É com outra certeza. história, isso é qualidade de vida. Então a gente muitas vezes investe em tanta coisa. Já reparou? Tem gente que compra um tênis, que podia comprar um mais barato, mas compra aquele porque acha que merece. Mas pra saúde acha que não merece as coisas. E isso dura Não para é? sempre esse aparelho. Então, não é pra ficar Sim. trocando igual um celular, né? É só o sensor que a gente tem que trocar. Menina, São 2 é por mês. prático. Compensa. Nossa, é muito bom. Não, Kátia, imagine você tá trocando a medicação de um paciente. Ou você usando uma insulina nova, um diabetes tipo 1 que você fez o diagnóstico. Imagine picar toda hora e mostrar pro médico. Ah, não, e outra, né? Vai machucando o dedinho. Eu já fiz o teste algumas vezes aqui no programa, ao longo desses 23 anos que eu faço esse tipo de programa. E pra gente que fura uma vez só pra fazer um teste, você fica com o dedo dolorido Sim. até o É finalzinho verdade. da noite. Porque fura, fica doloridinho. Ah, tu pode suportar, mas fica dolorido. Imagina quem fura 8 vezes. É, que acostuma criança. um pouco, assim, mas às vezes pega um vasinho, Não sangra, é ruim. E se não precisa? Tudo bem, se precisasse, ok, não tem outra saída, mas se não precisa mais, né? Tem outras formas, né? Agora, e aquela insulina que se aspira? Tá. Existe isso? Não Isso existe? existe. A previsão de vir para o Brasil era 2018, mas pelo custo dela, eles estão postergando a vinda. Essa insulina oral, ela é aspirativa. É uma como cápsula, aquela bombinha de asma, né? Isso. Uhum. E ela seria como uma insulina rápida, aquela que a gente aplica antes da refeição. Não seriam essas de não longa seriam duração. essas, tá. Seria assim, eu vou comer uma coisa, eu vou lá, aspiro e como. Vai ter, já tem, na verdade. Para o Brasil é que vai demorar um pouquinho para chegar. Mas e como que você calcula quanto que você vai ter que usar de insulina na hora que você vai comer? Pela contagem de carboidratos. Isso é bem específico de cada paciente. Então, quando você vai sentar na mesa, Isso. aí você já pensa, vou comer uns 200 gramas de macarrão, Sim. vou comer uma batata. Ah, mas isso acaba, pra muita gente vai falar assim, mas é uma tortura. Não, isso é consciência. Sim, e a gente decora, Né? porque a gente É. faz isso toda hora. Automaticamente a gente já calcula. Assim. E aí você já começa a pensar, será que vale isso? Exatamente. Ou, não tá valendo.
E olha que coisa interessante. Legal, né? A gente acabou de voltar de um congresso e as insulinas que a gente tem rápidas, elas demoram meia hora, então você tem que Pra pensar, fazer efeito. clica e come. Ou às vezes 15 minutos são as mais modernas. Agora vai ter uma de nova geração que você, enquanto come, já aplica, ela faz efeito na hora. Tá vendo? Legal, no Isso é congresso você ótimo. estava em Portugal, né? Então por que acontece? Vai evoluindo, porque imagina uma pessoa é diabética, ela faz o cálculo, mas ela senta, não gostou da comida. Mas E aí, ela o que já se faz? aplicou? Ela tem que comer, senão dá hipoglicemia. Aí se ela não gostei do macarrão, eu vou ter que ir atrás de outro carboidrato pra compensar. Você é porque obrigada a senão fica- comer alguma coisa, E né? agora você não é mais. Nossa, que bom. Que legal, né? Gente, você vê o que é o avanço da medicina? Se a gente falasse isso há 10 anos atrás, você ia achar que a gente estava tudo louca. Não, esse aparelhinho ia falar que tá... Não, esse aqui eu vou te falar. O Osmar me falou, é verdade. Eu acho que daqui a uns anos isso aqui vai estar no celular. Vai. Você vai ter o seu celular que você Ela faz falou, assim. é, pronto, né? a representante disse que até o final do ano já vai estar no celular. No Já. celular, Já vai né? estar. Vai ter um dispositivo. aplicativo, tudo específico. Ah, então, mas são uns negócios assim de aplicativo que eu já vi. Eu adoro esses aplicativos médicos. Sabe que de médico louco todo mundo tem um pouco, né? Tem aplicativo que você põe as informações e você já manda, seu médico já recebe na hora. Tem um que é em criança, Absurdo, né? você gruda na criança, o dispositivo já vai no celular da professora, da mãe e do médico. Olha. Ela me falou exatamente isso. Todo mundo vai ter o controle da glicemia da criança. Então, gente. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai ter doenças crônicas, mas com um controle muito mais fácil do que a gente já vê hoje, que avançou demais, né? Então, prevenção é tudo. Na verdade, quando a gente tem essa alta tecnologia, é para a gente usar logo no começo dessa doença para você evitar as consequências. As E não, eu vou complicações, deixar quando tiver uma não, coisa grave, gente. vou usar. Não. A ideia é que a gente nunca use, mas caso a gente precise, a gente tem um melhor em tecnologia também, né? Olha, a gente tem algumas perguntas aqui, vamos pegar a primeira delas, olha, vamos ver de quem é. A Aline, qual o melhor adoçante para pessoas com diabetes? Boa pergunta, né? Excelente. Isso muda muito de conceito, mas agora a gente tem falado muito do xilitol. O que é xilitol? Ele é um açúcar que 40% vem de natureza, de vegetais, vem até do milho, vem de algumas plantinhas e ele é muito natural. É melhor que a sucralose? Sim, é considerado melhor, ainda mais porque ele não ativa a fermentação das bactérias no dente. Para as crianças é muito não dá cárie. bom, não dá cárie. Que legal. Xilitol? Xilitol. É fácil de achar? Fácil de achar e ele é um pouquinho mais leve, então você tem que usar uma quantidade um pouco maior para ter mais adoçado. Dos outros que a gente já conhece, a sucralose realmente ele é mais efetivo no sabor, não é tão azedo, amargo e os riscos de câncer, que existem em alguns estudos, também são baixos com ele. Aí você fala, quanto que eu posso usar de adoçante por dia para não me fazer mal? Em torno de 45 gotinhas por dia 45 gotinhas? ou 18 saquinhos por dia. Mas 45 gotinhas, eu vou te falar uma coisa, você sabe que é doce? Eu compro a mesma marca sempre. De uns tempos pra cá, parece que eles colocaram água. Porque antes você punha 7 gotas, tinha um poder. Hoje você põe 12, 13 e já não adoça como antes. Mas a mesma marca? A mesma marca. Porque então estão mudando concentração, talvez. Talvez né? isso. Eu li na embalagem, até que eu sou bem daquela pentelha, que tira a foto que a letra é pequena e aumenta pra ler. É. E eu não vi nada de diferença, mas talvez de proporção. Pode ser. Porque eu tava dando uma olhadinha, tem alguns adoçantes de sucralose, que quando a gente vê, o sucralose tá escrito grande, mas lá atrás no verso tem um aspartame, ou tem outro junto. Então talvez tenham diminuído deste outro adoçante que tinha menor quantidade, com menos ainda, né? E diabético tem que usar xilitol, tem que usar adoçante ou não usar nada. Mas não é para ficar usando açúcar mascavo, É porque aí é açúcar, mel, porque aí é um outro tipo de açúcar que também faz mal. É verdade. Vamos ver mais uma? Mila, meu avô tem diabetes, mas ele come de tudo, bebe cerveja, não acontece nada com ele. Essas coisas são ótimas. Não acontece nada por fora, por dentro está acontecendo. A gente não é transparente. Dizem que quem abusa acaba perdendo visão e a perna. Será que ele tem mesmo diabetes? Demora para que grandes transtornos venham à tona? Ele come muito e é magro. Ficamos preocupados, pois ele não faz dieta nenhuma. Nossa, Mila, tá complicado, hein? Então, mas isso acontece demais. Por A isso, mesma coisa com fumante. A gente vê, meu avô tem 80 anos, 70 anos, ele fuma desde os 20, nunca não teve aconteceu nada. Mas não faz exame para ver se tem alguma coisa? Por isso que o diabetes é traiçoeiro. Não é porque não está dando nenhum sintoma que ele não está destruindo o endotélio. E quando der esse sintoma, às vezes é fatal. Imagine se acorda sem a vista.
Não é que vai perdendo aos poucos, né? Isso. Então, imagine você estar lesando um rim de uma forma microscópica que você não está enxergando, mas vai perder o rim no futuro. Então, tomem muito cuidado, diabéticos. O diabetes é traiçoeiro, ele dá sintomas, ele tem consequências e a gente tem formas de ajudar. Então, assim, tá bom, não faz nada. Assim, é que tem gente, Kátia, que por exemplo, diabetes tipo 1, ele evolui com uma doença desde pequeno. Ele tem mais sequelas. O diabetes tipo 2, se fez um diagnóstico com 50, 60 anos, vai demorar mais para ter uma consequência. Mas vai ter consequência de qualquer jeito. Mas vai ter. Mas você vê, ela disse que o avô é bem magro. Mas quando a gente perde peso demais, não pode ser também que você está com diabetes descontrolado? Isso. Nossa, Kátia, você falou, tá que tá, hein? Você tá que tá. A gente sempre acha que o diabetes tipo 2 é mais gordinho, né? Que é porque tem resistência insulínica. Mas existem os diabéticos descompensados que estão magros. Esse é pior ainda. Porque aí você fala, eu tô magro, eu não tenho gordura abdominal, eu não tenho diabetes. Sim. Ou se eu tenho, meu corpo se equilibrou. Porque né? esse diabetes está comendo a massa muscular desse paciente. Então, e não vamos esquecer que o coração é músculo, né? Sim, exatamente. Então, se eu tenho algo que come a minha massa muscular, come do braço, da perna, do abdômen, come do coração também. Né? Exatamente. Por isso que o risco de infartar num diabético é maior. Então, a Mila tem que levar o vô dela arrastado pro médico, né? Porque às vezes porque você não tem vê, jeito, ele gente. acha que, tá bom, eu tô magro, né? Não aconteceu nada até agora, ele vai comendo. E a cerveja, a bebida alcoólica, o álcool também aumenta bastante, né? O álcool é cheio de açúcar, né? E cerveja é pior, porque tem cevada, que é trigo, que é carboidrato, que é o que vira açúcar. Então, por isso que tem gente que toma destilado. Sim. Porque acha que é menos prejudicial. Mas tudo que tem álcool prejudica, né? Agora, tem até diabetes por álcool, que você vai destruindo o pâncreas, dá uma pancreatite crônica e dá um diabetes por causa da bebida. Então, olha aí, não dá pra brincar. Vamos ver a última de hoje? Margarete, em uma pessoa que já está acima do peso, se ela comer muito doce, já tive casos na família, é certo que a pessoa terá grandes chances de desenvolver diabetes? Muito bem, Margarete. Então, quando você tem genética na família de diabetes tipo 2, teu pâncreas já não é tão bom. Ele já nasceu mais ou menos. Ele tá capenga. É aquele pneu que já foi recalchutado. Isso. E aí você come doce, fruta. É muito importante porque a gente acha que fruta pode é da natureza. A frutose tem glicose, então o açúcar da fruta também faz mal para o diabetes. Então ficar comendo muita manga, muita laranja, muita uva, aumenta também esse diabetes. Aí você vai forçando o pâncreas e você não faz exercício. Porque o exercício ele abre as células do músculo para captar esse açúcar. Se você não faz atividade física, esse açúcar vai circulando no sangue e vai fazendo o pâncreas trabalhar mais. E você já percebeu que quando a gente faz mais atividade física, a gente faz no limite da gente, você perde a fome? Eu perco a fome. Sim. Aí eu chego em casa, falava, vou tomar banho, nem vou comer, porque eu tô tão cansada, te dá enjoo de pensar em comer. Então o corpo é sábio, tem um limite pra gente. Porque tem gente que fala assim, faço hidroginástica, dá fome. Se a gente ultrapassa, fica mais cansado, sai da zona de conforto, a fome passa. E uma coisa que tem, pessoas que começam a desmaiar com atividade física ou que muito tempo sem comer também tem sinal de desmaio, é porque é um pré-diabético. Também? Então as pessoas que, eu sem comer eu começo a passar mal. Pode fazer o exame que você pode ter uma herança aí de uma resistência insulínica. Essa insulina alta vai levar um diabetes no futuro. Bom, gente, bom lembrar que a gente tem que prevenir todos os problemas de saúde. 100% a gente consegue prevenir? Não, mas se a gente conseguir 90% já está de bom tamanho. E aí o que a gente tem que fazer? Vai ao médico, porque o médico vai pedir seu histórico familiar, o seu histórico pessoal, vai pedir os exames e ele vai te orientar de acordo com a tua necessidade como agir. Se tem gente diabética na família, se não tem, anota direitinho tudo que você sente, que isso é importante também, né, Maitê? Muito. Se passa mal de madrugada, se acorda muitas vezes de madrugada para fazer xixi, sudorese, visão embaçada, tremor, taquicardia, tudo é sintoma que a gente pode descobrir na consulta. E faça seu check-up. Check-up é nome de organização de rico? Não é. O que a gente tem que fazer seus exames. Pede pro médico os exames anuais, faça direitinho. Escolha um mês do ano, lá você faça seus exames todos, leve ao médico e acompanhe direitinho a sua saúde. E quanto mais maduro a gente vai ficando, mais atenção a gente tem que ter, né? Com certeza, Kátia. Tem como. Vou passar os contatos da doutora Maitê, www.indoc.com.br.
indoc.com.br. Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar pra gente, doutora Maitê, ou sugestão de tema, retorne, a gente esclarece. Mas, gente, o espaço aqui é de prestação de serviços, consulta médica na frente do médico. Aqui a gente fala de uma forma abrangente. Se seu médico falou para você fazer qualquer coisa diferente do que a gente diz aqui, é porque ele sabe o seu caso com individualidade. Siga direitinho o que ele te recomenda, que você vai ter sucesso, né? Um beijo!